1844 simplificado. Capítulo 2. O juízo investigativo ocorreu no ano 31 depois de Cristo, ou depois? A resposta é crucial para o adventismo. Se, como alguns dentro de nossas fileiras têm afirmado, o juízo ocorreu no ano 31, com a ascensão de Jesus à mão direita de Deus no céu, então a doutrina do juízo investigativo de 1844 é o que nossos opositores têm dito há mais de um século. Nada mais do que um artifício para salvar a face inventado por ex-mileritas descontentes que tiveram que se livrar do grande desapontamento. Afinal, o juízo ocorreu no ano 31? Leia os seguintes textos. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que destinou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Ele discorreu sobre justiça, temperança e juízo vindouro. Atos 24:25. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de acordo com o meu evangelho. Romanos 2:16. Por que então julgas teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua confessará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:10-12. O Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30. Esses poucos versículos têm várias coisas em comum. A primeira, e mais óbvia, é que eles são do Novo Testamento. Hebreus, Atos, Romanos, eles também estão falando sobre julgamento. Mas em que momento no tempo eles colocam esse julgamento? No passado ou no futuro? O Senhor julgará o seu povo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Obviamente, esses textos estão se referindo a algum tipo de julgamento futuro, e alguns lidam diretamente com o julgamento do povo de Deus. Então, o que temos? Textos do Novo Testamento, alguns dos quais se referem a um julgamento futuro dos cristãos. E como os livros do Novo Testamento foram escritos 10, 20, 30 anos após a cruz, e porque esses textos apontam para um julgamento que ocorrerá depois deles próprios terem sido escritos. Então, obviamente, esse julgamento deve ocorrer em algum momento depois do ano 31. Este ponto, embora simples, é crucial, porque o cerne da heresia que minou o adventismo coloca o julgamento na cruz. No entanto, esses textos mostram a falácia de colocar o julgamento dos crentes no ano 31. Embora eles não forneçam a data, eles pelo menos mostram que o ano 31 não é a data. E quanto ao texto, agora é o julgamento deste mundo, João 12:31, que Jesus disse em referência à sua iminente morte. Essas palavras não indicam que o julgamento ocorreu na cruz? Certamente, em um sentido, um julgamento ocorreu na morte de Jesus na cruz. Aqui, o Imaculado Filho de Deus veio à Terra em carne humana, derramou todo o amor do céu sobre a humanidade, apenas para ser rejeitado e desprezado pelos homens. O mundo inteiro está condenado pela morte de Jesus. Nesse sentido, sim, um julgamento ocorreu na cruz, mas não o julgamento investigativo. A Bíblia fala de vários tipos de julgamentos. A terra foi colocada sob julgamento após o pecado de Adão. O dilúvio foi um julgamento contra a humanidade. A antiga Israel enfrentou vários julgamentos. Os homens enfrentarão um julgamento quando Jesus retornar à terra. Estaremos envolvidos em um julgamento milenar quando julgaremos os anjos. 1 Coríntios 6:3. Haverá o julgamento executivo, quando os ímpios serão consumidos para sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Mas que tipo de julgamento alguns dos textos citados acima estavam se referindo? Paulo disse que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo incluiu a si mesmo nesse julgamento. Paulo era um crente. A quem ele estava escrevendo? A outros crentes. Todos eles, incluindo Paulo, seriam julgados por Deus. De fato, o Senhor julgará o seu povo. Então, quando os crentes são julgados? De acordo com os poucos textos que acabamos de ler, os crentes devem enfrentar algum tipo de julgamento, e esse julgamento deve ocorrer em algum momento depois do ano 31. E esse julgamento é o que os adventistas se referem como o julgamento investigativo.